olha, isso pode ser o que você quer, o que você deseja, isso é o seu objetivo, mas eu não aceito. Isso não diz respeito aos meus valores, aos meus sonhos, aos meus objetivos. Olá, seja muito bem-vinda a essa live. Nós aqui no Voando com a Val começamos uma série nova e eu espero de verdade que você se divirta um pouco nessa série. É uma forma de trazer a comunicação de um jeito mais descontraído. Eu vou trazer algumas referências bem importantes para mim durante toda a minha vida e eu vou compartilhar com vocês um pouco dos segredos dessas mulheres para nossa comunicação. Então, hoje nós vamos falar sobre a Merida. Não sei se vocês conhecem essa figurinha. Esse aqui é um livrinho que eu ganhei quando eu ainda estava na faculdade, da Luana Carvalho, minha amiga. E por que a gente vai falar de Valente? Logo, logo você vai saber tudinho. Eu espero que você aproveite bastante o conteúdo e mais do que conhecer as técnicas e o conteúdo, eu quero que você coloque em prática para você ter segurança e ser uma referência no seu trabalho e em tudo aquilo que você faz. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria, sou uma fonoaudióloga que trabalha muito com as questões da neuropsicologia, voltadas para a compreensão de qual é o caminho que o medo traça no nosso cérebro, ou qual é o caminho da segurança. Eu gosto de mostrar para vocês o passo a passo de como atingir a segurança e se tornar uma referência no seu trabalho e não ser acometida de alguma questão emocional, algum desequilíbrio emocional. Então, compreendendo como se forma o caminho da segurança, você consegue ser uma referência no seu trabalho e sem ter nenhum tipo de desequilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é que nos garante essa estabilidade para a gente compartilhar. Então, bora começar, meu povo? Existiam muitas possibilidades que eu poderia começar abrir essa nossa live. Mas por que eu quis começar com Merida? Gente, primeiro porque eu amo a Merida, eu tenho uma ligação muito grande com esse desenho, eu me identifico muito e desde a primeira vez, eu já assisti várias vezes, mas desde a primeira vez que eu assisti Merida, eu consegui identificar na personagem muita força. E a partir dessa força, ela conseguiu transformar várias questões ali no reino dela. Então, por que eu quis falar sobre Merida? A Merida, ela fala sobre a importância da liberdade de se fazer escolhas e a independência. A maioria das situações em que nós estamos envolvidas na nossa vida, principalmente quando se fala com relação à nossa vida profissional, a escolha daquilo que nós queremos fazer, infelizmente, nós mulheres, nós somos cercadas por vários empecilhos, muitos empecilhos. E interessante que um filme muito antigo, ele se representava a época da galera nórdica lá e tal, essa questão já era levantada e já era debatida. Então imaginem, lá naquela época, a Merida já falava, já questionava esses padrões, essas questões que ela observava, que estavam sendo postas a ela, e ela trabalhou muito essa questão nesse filme sobre questionar as escolhas que ela tinha e qual era o melhor caminho para que ela tivesse a independência que ela tanto queria. Então, nesse filme, um ponto super bacana da gente observar é a possessão e a autoridade materna. Eu sempre falo para vocês sobre as crenças limitantes que nos são colocadas, sobre a forma como o mundo nos é apresentado. Isso é incrível, é maravilhoso, só que nós temos que ter muita sensibilidade quando nós vamos começar a refletir sobre as verdades que nós carregamos, as nossas crenças. Quando essas crenças, elas acabam limitando a nossa capacidade. Então, a Merida, ela tem uma mãe incrível, uma mãe super fofa, mas que não deixa de ter possessão, de querer, olha, você vai fazer isso do jeito tal, do jeito tal. Então, sempre direcionando as escolhas dela para que não sejam as escolhas da Merida, de fato, mas que sejam as escolhas da mãe, aquilo que a mãe sonhava em ter uma filha.
E outro ponto que eu gosto muito de trazer, que eu observo e que eu quero compartilhar aqui com vocês, é a questão do machismo. O machismo ele é muito presente no filme porque até o momento ela fala assim, mas por que eu preciso fazer isso e os meus irmãos, eles não precisam fazer isso, que ela tem outros 3 irmãozinhos. E ela questiona muito essa questão de como os hábitos e os costumes tiram dela a liberdade e a independência simplesmente por ela ser mulher. Eu me identifico porque eu fui uma pessoa que questionei muito isso. Por que o meu irmão, só porque ele é homem, tem uma série de coisas que ele pode fazer e que eu, simplesmente por ser mulher, eu não tenho a mesma liberdade de escolha? Então, é bem importante os pontos, com muita sutileza, com muita delicadeza, que o filme apresenta quando a Merida ela questiona esses aspectos. É muito enriquecedor. Então, falando desses pontos, eu comecei aqui a trazer para vocês por que um filme, Val? Porque existem inúmeras formas da gente adquirir um novo aprendizado. Eu até perguntei para vocês nos stories esses dias como que vocês aprendem. A forma como nós gostamos de aprender, a forma como nós mais sentimos prazer em aprender, ela fala muito sobre a forma como o nosso cérebro funciona. Então eu quis trazer um filme até para estimular vocês a assistirem um filme com esse olhar mais voltado para os aspectos da segurança, da comunicação e como que ter uma boa comunicação, um equilíbrio pode nos trazer muito mais frutos com relação àquilo que nós queremos alcançar no nosso trabalho, na nossa vida. Então, foi por isso que eu trouxe um filme e ele é importante porque ele apresenta de um modo descontraído. É uma forma da gente educar o nosso olhar. Eu sempre falo para as minhas alunas para que elas observem em volta, comecem a analisar a forma como as pessoas se comportam. E um filme é um jeitinho da gente analisar o comportamento dos personagens, analisar a forma como eles interagem, a forma como eles se comunicam e a partir dessa observação a gente começar a entender muito mais sobre esse universo da comunicação. Sempre é muito importante a gente pensar como que aquilo que a gente está assistindo, aquilo que nós estamos observando, tem a ver com o fato da gente ser uma referência no trabalho. Você pode perguntar, mas Val, o que esse filme de animação tem a ver com segurança, tem a ver com ser uma referência no trabalho? Esse filme, ele fala sobre identidade, a nossa capacidade de ter segurança acerca de quem nós somos, o que nós queremos para a nossa vida. Então, quando eu penso nas formas que essa personagem, que é a protagonista do filme, utilizou para buscar essa independência, essa liberdade que está diretamente relacionada ao modo como ela faz as decisões, nós estamos refletindo também sobre a forma como nós podemos fazer aquilo que nós amamos, ter liberdade de escolha, porque nós só vamos conseguir ser referência, em alguma coisa quando nós estivermos seguras de quem nós somos. Então, esse é um exercício. Às vezes a gente não consegue enxergar isso de uma forma muito natural. Então, esse filme é um jeitinho gostoso que eu apresento para vocês, para a gente ir refletindo sobre esses aspectos. O primeiro ponto é a Merida, ela traz vários questionamentos para os papéis pré-determinados socialmente. Eu não sei com vocês, mas comigo já existiam uma série de coisas que eu poderia fazer, que eu poderia ser e uma série de coisas que eu não poderia ser ou fazer. Então é importante a gente entender até que ponto esses papéis pré-determinados eles estão nos limitando na nossa capacidade. É óbvio que a gente vai respeitar as nossas crenças, os nossos valores. Quando nós temos segurança da nossa identidade, nós conseguimos fazer isso com muita tranquilidade. Só que às vezes não é claro nem pra gente. A gente vai no automático, sabe? Ah, tá, porque falaram pra eu fazer isso, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que terminar a faculdade, que eu tinha que casar, que eu tinha que ter filho, que eu tinha que fazer isso. Às vezes a gente
segue nesse ritmo de uma forma automática, ou até mesmo dentro da empresa. A gente entra dentro da empresa e o caminho para todo mundo é você fazer isso, depois primeiro você é estagiário, depois você vai ser gerente, depois você vai ser isso, dadadadadada. São caminhos pré-determinados. Muito cuidado com essas questões. A gente precisa se questionar se aquele caminho que está nos apresentando, ele tem relações com a nossa identidade, com aquilo que nós queremos para a nossa vida. A Merida começou a questionar isso muito cedo. Por quê? Porque ela gostava de fazer uma série de coisas que não eram aceitas. Que não eram aceitas para uma princesa. Então a gente vai ver o filme todo, a mãe dela falando assim: uma princesa não tem um arco e flecha, uma princesa não anda de cavalo, uma princesa não fala desse jeito. Então, assim, são vários momentos que fica muito claro essa questão daquilo que a mãe espera dela, que quer que ela faça. Então, começar a entender como que aquilo que está pré-determinado pode nos afetar. E o mais importante é entender como que esses papéis pré-determinados, eles acabam limitando a nossa capacidade. Então eu quero que vocês comecem a refletir sobre esses aspectos de alguma forma e ver como que isso às vezes pode estar te afastando da sua segurança, te afastando de ser uma referência naquilo que você ama fazer. Porque a referência, ela advém da segurança, da tranquilidade que você tem em exercer aquilo que você acredita. Outro ponto que eu adoro do filme é que a comunicação oral faz parte do dia a dia da Merida. Ela, como está sendo educada para ser uma princesa, tem uma cena no filme que a mãe dela coloca assim ela num espaço bem grandão, parece um teatro, eu acredito que seja um teatro, e ela tá lá no palco e a mãe dela fala: articule, projete a sua voz. A mãe dela dá vários direcionamentos para ela com relação à comunicação. Desde muito cedo, a Merida, ela tem essa educação oral muito bem desenvolvida. E isso é uma das características muito marcantes. Ela consegue se sair de qualquer situação. E muito disso vem da capacidade que ela tem de organizar bem as ideias e ir articulando. Então, ao longo do filme, a gente começa a observar que essa comunicação oral, essa facilidade em se expressar, acaba se tornando uma ferramenta de muito valor para a Merida e é o meio com que ela alcança todos os objetivos dela. Tudo é por meio da comunicação. Então, até o momento que ela tá super estressada, que ela vai para fora, ela fica conversando com o cavalo. Ela tem um cavalo e ela vai lá, o Argus, e ela tá lá papeando com o cavalo. O que que isso significa, né? Conversar ali com o cavalinho. Ela está organizando as ideias. Então, é muito importante a gente entender que antes de conversas importantes, a gente precisa se organizar. A gente precisa se preparar. E no filme vão existir vários momentos em que os personagens estão se preparando, porque afinal é uma família real. Tudo que eles falam tem o peso real, então eles sempre se comunicam muito bem e foi lindo ver que a Merida, ela foi educada desde cedo para se comunicar de uma forma assertiva e de uma forma clara. Quando a gente se comunica dessa forma, fica muito mais fácil a gente ter clareza da nossa identidade. Como assim, Val? Então, como assim, Val? Clareza da nossa identidade. Desde muito pequenininha, se você começar a assistir o filme, você vai observar que a Merida, ela tem muito claro do que ela gosta. A mãe tenta impor de uma forma até mesmo autoritária o destino dela. A Merida tem muito claro qual é a identidade dela. Desde cedo ela sabe exatamente do que ela gosta e do que ela não gosta. E por que isso é importante, gente? Às vezes, por causa do meio, nós sufocamos a nossa voz. É muito comum, às vezes as crianças, elas nascem com dons incríveis. Mas o meio acaba sufocando aquela criança das possibilidades que ela tem. A Merida, ela é apaixonada por arco e flecha. E a parte legal, a mãe dela tenta, sabe, não, larga, deixa disso. Onde já se viu uma princesa fazer isso? Então ela
tem um pai, o pai, tipo, curte muito a vibes dela e o pai acaba dando de presente para ela um arco e flecha. E isso faz com que ela aflore ainda mais esse espírito de independência, essa vontade de seguir realmente aquilo que ela quer. Então, toda vez que eu falo sobre ter clareza sobre a nossa identidade, primeiro, refletir com muita racionalidade exatamente o que eu gosto de fazer. Qual é a minha verdadeira identidade? Porque eu sinto que aconteceu isso comigo, gente. Durante a minha vida inteira, eu sempre tive sonhos, sempre tive vontade, mas eu sempre ficava considerando demais o que o meio queria, o que o meio esperava da Val, e eu acabava não validando a minha identidade. E quando eu falo sobre no filme essa questão da clareza, a Merida tem muita clareza com relação, ela sabe exatamente o que ela não quer e ela sabe exatamente o que ela quer. Eu acredito que mais importante do que a gente saber o que a gente quer é a gente saber o que a gente não quer. Então, trabalhar isso na nossa identidade. Por quê? Quanto mais eu tenho clareza da minha identidade, eu consigo definir o que eu aceito, o que eu não aceito. O que é bom para mim, o que não é. No ambiente de trabalho, quando nós temos a nossa identidade bem estabelecida, nós não vamos aceitar, por exemplo, que alguém nos trate com desrespeito, que nos assedie, que nos fale palavras que não são bem-vindas, que não, de alguma forma, vai nos machucar. Então, quanto mais segurança nós temos, mais nós vamos conseguir colocar limites. Então, isso reflete na forma como a gente respeita as nossas decisões e consegue mostrar para as outras pessoas, olha, isso pode ser o que você quer, o que você deseja, isso é o seu objetivo, mas eu não aceito. Isso não diz respeito aos meus valores, aos meus sonhos, aos meus objetivos. Então, às vezes é uma oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade, mas ela não diz respeito àquilo que eu quero para minha vida, na minha profissão. Então, assim, a Merida, ela tava com tudo organizado. Vou dar um spoiler. Tava tudo ali meio organizado para ela ser uma princesa. O caminho dela já tinha sido traçado para ela ser uma princesa por meio de um casamento. Então, ela não aceitou aquilo e foi o desenrolar da história é exatamente isso. Como que ela foi estabelecendo relações, se conectando para alcançar o objetivo dela. E ela só conseguiu fazer isso porque ela tinha muita certeza do que ela não queria. Então os argumentos dela eram muito claros e muito organizados. E tem algo na Merida que eu gosto muito e que eu super oriento vocês a desenvolverem, porque é uma ferramenta de conexão incrível, que é a capacidade, a habilidade que ela desenvolveu de contar histórias. A Merida gosta de contar histórias e em momentos decisivos do filme, ela vai usar desse artifício. Lembra lá no começo que eu falei que a mãe dela educou ela para falar em público e tal? Mesmo que ali no começo ela ficava meio resistente, ai que saco, essa habilidade que ela desenvolveu é muito útil, porque a Merida deixa claro que ela quer ser a protagonista da própria vida. Em vários momentos, oi Mirna, como saber o que queremos? Sempre que eu falo, eu bato muito nessa tecla do que a gente quer. Vou até fazer uns desenhos aqui. Eu gosto sempre de pensar, por muito tempo eu me fiz essa pergunta. Eu sempre digo que nós temos 3 elementos fundamentais que vão nos trazer paz na vida, que é o pensar, o sentir e o agir. Tudo aquilo que eu falo sobre o caminho da segurança no nosso cérebro está relacionado a entender todas as habilidades cerebrais que nós temos para tomar decisões. O querer é aquele desejo genuíno. É aquilo que te faz sentir bem, em paz, segura, completa, plena. E às vezes o nosso querer, ele é boicotado pelo meio. Por isso que eu sempre falo, tome muito cuidado com o que a gente escuta e principalmente com o que a gente acredita.
Mirna, eu super oriento você a pegar uma listinha e colocar e anotar aquelas coisas que te fazem mais felizes da vida, aquilo que te completa e te realiza. Porque quando você pensar, anote o que você sente. Então, quando a gente consegue organizar o nosso pensamento com clareza, o que eu quero, os nossos sentimentos são positivos, são bons, nós vamos saber como agir. Então, sempre que a gente tiver esse questionamento, Mirna, o que eu quero? Anote. E eu sempre digo para anotar porque quando nós anotamos, nós vamos clareando, trazendo muito mais concretude para o nosso objetivo. Então, Mirna, anote. Se você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem no direct que eu super respondo vocês por áudio e a gente conversa. Mas essa é a pergunta principal. O que você quer? Quando se trata de trabalho, quando se trata de família, ter muita clareza. Porque quanto mais clareza nós temos sobre aquilo que nós queremos, mais segurança a gente vai ter nas decisões que nós vamos tomar. E, consequentemente, nós vamos manter o equilíbrio emocional, mesmo que as situações sejam de estresse. Então, essa é a minha dica, de um jeito prático. Mirna, qualquer coisa vai perguntando aqui no direct, aqui nos comentários. Então, a nossa querida Valente, a Merida, no caso do filme da Valente, ela desenvolveu essa habilidade de contar histórias e ela tinha muito clara essa questão do protagonismo. Eu gosto de trazer essa questão do protagonismo para a nossa vida porque, principalmente para nós, mulheres, a gente escuta muito a seguinte frase: ah, ela só tá fazendo isso porque ela quer se aparecer. Quer se aparecer? Coloca uma melancia no pescoço. Gente, é uma crença muito limitante. Às vezes, nós só queremos colocar a nossa opinião, apresentar as nossas ideias. Às vezes, a gente só quer fazer um teatro legal, a gente só quer cantar uma música que a gente gosta. E o que a gente mais escuta é essa questão do, ela só quer se aparecer. Então, ter muito cuidado com todas as crenças que nós ouvimos sobre essa questão de ser o protagonista. Qual é o problema de eu querer fazer isso? Como que a gente considera e qual é a carga negativa que nós acabamos carregando esse peso por querer ser a protagonista da nossa própria vida? Então, entender que a gente pode ser a nossa protagonista, a gente pode contar história, não tem problema nenhum a gente ter a atenção dos outros. Então a Merida desde cedo tem uma cena assim na mesa que ela chega toda empolgada e vai contando uma história e o pai dela se envolve na história. Então isso fica muito claro. Quanto mais a gente consegue compartilhar as nossas histórias ou as histórias dos outros, mais a gente consegue envolver as pessoas naquilo que a gente acredita, naquilo que é importante. E quanto mais a gente consegue envolver as pessoas, muito mais conexão nós vamos gerar. E ser uma referência é isso, é trabalhar essa capacidade todos os dias, de falar, de ouvir e de conectar. Então no trabalho, às vezes, isso falta de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica, que a gente consiga se envolver. E pensar também como que essa crença de querer ser protagonista pode nos impedir de ser uma referência no trabalho. Às vezes a gente fala, nossa, eu nunca vou poder ser uma chefe. Gente, não pode, não existe. Essa palavra não pode, eu peço que vocês tenham corte do vocabulário de vocês, principalmente para nós mulheres, porque o que a gente mais escuta é não pode, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, e aí a gente vai para o meio corporativo, nós vamos para as empresas e a gente pensa que aqueles cargos de gerência, aqueles cargos que nós sonhamos, oi meu amor, todos aqueles cargos que nós queremos, tudo aquilo que a gente sonha não pode. Não, o não pode não existe. Até minha sobrinha tá aqui assistindo e eu já repeti isso para ela várias vezes. Não pode não existe. A gente precisa estudar, a gente precisa analisar, observar, mas as possibilidades elas estão aí. A gente só precisa se preparar para conseguir entender como que nós podemos usar a nossa voz, o nosso protagonismo, a nossa inteligência
como uma ferramenta. Outra coisa que a Merida escuta muito da mãe dela é sobre essa questão da voz. A mãe dela fala assim: uma princesa nunca levanta a voz. O que significa nunca levantar a voz? É óbvio que a gente tem que ter respeito por mãe e pai, sem dúvidas. Aqui eu não estou abordando essa questão do respeito, mas eu estou trazendo para vocês essa reflexão sobre uma frase muito simples: uma princesa nunca levanta a voz, uma mulher nunca levanta a voz. E aí a gente passa uma vida inteira falando bem baixinho, sempre abaixando a cabeça, sempre sendo submissa em diversas situações. Quando nós chegamos numa empresa, num lugar que a gente precisa se posicionar como uma referência, nós vamos ter dificuldade. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira escutando que uma mulher não levanta a voz, uma princesa não levanta a voz. Então, comece a analisar e observar quantas vezes você já até escutou isso e, mais do que isso, quantas vezes você acreditou que isso era uma verdade. Porque o problema é quando a gente acredita nessas verdades, e quando nós acreditamos nessa verdade, nós nos impedimos nós criamos um empecilho mental de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, principalmente quando se trata do mercado de trabalho. A gente cria um monte de barreira por causa disso. Então fica muito atenta. É que ela fala assim: o casamento é o fim. A mãe dela tá falando super, fala casamento, e ela fala, não, a mãe dela vê o casamento como uma forma de valorização, ela só vai ter poder após o casamento. Isso é muito comum. Muito comum. Nós estamos em 2020 e é muito comum a gente se deparar com processos, pessoas e meios de que nós só vamos ter o nosso valor, nós só seremos respeitadas como mulheres quando a gente se casar. Então, é um ponto para a gente refletir, às vezes até na forma como a gente fala. Às vezes até o modo como nós nos organizamos no dia a dia. Porque, tem que se arrumar porque, né, tem que achar um marido, tem que casar. Tem que fazer isso por causa disso, por causa daquilo. O quanto de energia e valor nós colocamos nessa decisão. E refletir, mais do que isso, é refletir quando que um casamento ele pode ser um fim. O casamento, como qualquer tipo de relacionamento, ele pode ser o fim quando ele mina as nossas possibilidades de segurança pessoal, quando ele nos impede de alcançar os nossos sonhos. Então, quando um relacionamento, quando um casamento, por exemplo, ele já desde o começo daquela relação, você começa a observar que pode ser algo que vai minar sua segurança, é muito importante a gente ficar atento. E ali no filme da Merida, é só uma discussão que a gente tem. Ela nem gosta de ninguém, mas assim, ela nem se vê preparada, ela quer aproveitar a vida, ela quer explorar outras questões. Então, é muito importante a gente ter essa sobriedade em analisar quando que um casamento pode ser o fim, quando que um relacionamento pode ser o fim de uma identidade, de uma segurança, de uma possibilidade de crescimento para quem quer que seja. Então, é muito importante a gente observar essas questões, principalmente sobre nós mulheres, porque eu sinto que tem uma pressão muito grande. Eu sinto essa pressão muito grande com relação ao casamento. Todas as expectativas é como se a minha vida fosse ficar perfeita só quando eu casasse. Então, começar, porque Por que eu trouxe isso? Porque chega um ponto que nós começamos a acreditar e a gente questiona e fala: nossa, é verdade mesmo, eu só vou ser feliz quando eu achar o marido. Não, gente, isso não é verdade. Então, se a sua felicidade está dependendo de uma outra pessoa, é um momento de dar aquela refletida muito grande, porque não é o papel do outro trazer a felicidade. Então, refletir, porque às vezes pode parecer algo muito sutil, muito leve, e a gente fala assim: nossa, tem uma linha muito tênue sobre essas questões dos relacionamentos que nós temos na nossa vida e como nós nos enxergamos como mulheres inteligentes, como mulheres seguras, como mulheres independentes emocionalmente. Porque quando nós não temos essa independência emocional, infelizmente, a gente acaba
caindo no vale da insegurança e perdendo, às vezes, muitas oportunidades. Há outro tipo de crença que ela escuta muito e que eu quero que vocês reflitam sobre essa questão no equilíbrio emocional ela é muito teimosa. Vocês já imaginam? Quantas vezes, me falam aí, vocês já escutaram que vocês são teimosas? Gente, eu escutei isso, não foi uma, foram milhares de vezes. Porque eu sou uma pessoa extremamente obstinada. Quando eu coloco uma meta, eu vou até o fim. Eu sou uma pessoa que eu sou assertiva, eu sou obstinada, eu sou resiliente. Ser teimoso, ele traz um caráter negativo. Às vezes a pessoa quer te convencer de uma coisa e quando você não aceita, quando você fala assim, ah não, eu não aceito isso, eu penso diferente, eu tenho opiniões diferentes sobre isso, a gente é vista como teimosa. Então assim, isso ficou muito forte. Eu até escutei isso no filme, super me identifiquei e trouxe aqui pra vocês porque é algo, não sei pra todas as mulheres, mas muitas das mulheres escutam essa questão. Ah, mas a fulana é teimosa, mas a fulana é teimosa. Cuidado até com a forma como a gente apresenta isso para as crianças, para as meninas hoje em dia. Porque senão a gente cresce acreditando que a gente é teimosa. E o que acontece de cabeça dura? Exatamente. Às vezes simplesmente porque a gente pensa diferente. Cada vez que alguém apresenta um argumento, você apresenta outro argumento e a pessoa cria um nome, ela não aceita, ela não discute sobre o seu argumento, mas ela desvaloriza ou ela invalida o seu equilíbrio emocional, ou ela começa a apresentar elementos negativos da sua personalidade. Por exemplo, chamar alguém de teimosa. Você está desvalorizando a personalidade daquela pessoa. Então isso mostra que você não tem capacidade para discutir os argumentos de igual para igual. E o que acontece? A gente leva isso para a vida. E aí a gente chega na empresa, a gente precisa defender o nosso ponto de vista. A gente precisa dizer, olha, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Só que aí vem aquela vozinha. Ai, a Valéria é teimosa, a Valéria é teimosa. Nossa, eu sou muito teimosa mesmo. Ai, não vou falar. E aí a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Por quê? Porque a gente deixa pra lá, a gente deixa pros outros decidirem e a gente acaba não decidindo em momentos que são muito importantes para nossa carreira profissionalmente. Então, vale muito a pena vocês refletirem sobre essa questão e muda. Palavra tem muito poder. Por quê? Porque palavra cria o nosso universo. As palavras, elas definem a nossa personalidade, elas definem a nossa organização com relação à nossa identidade. Então, se tiver algum pai, alguma tia que esteja aqui me ouvindo, muito cuidado, ressignifica. Quando você vai falar que uma criança é teimosa, não fala que ela é teimosa, fala, olha, mas você é obstinada, hein? Mas você é resiliente. Ô menina resiliente, me apresente os argumentos. Conversa, não chega desvalorizando ou invalidando. É super importante a gente ter a clareza dessas questões, porque isso gera em nós muito mais segurança. Deixa eu colocar. Ah, isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Pra gente ser uma referência no nosso trabalho e na nossa vida, a gente precisa observar um conflito, uma crise. Uma crise se instala. Cada indivíduo que está envolvido naquela crise, ele tem uma percepção baseado na perspectiva de vida dele. Então, é muito importante a gente entender as diferentes percepções de um conflito. Começar a pensar quais são as formas que os outros estão olhando. Por quê? Porque não existe, às vezes, num conflito, como por exemplo do filme, não existe uma pessoa que está certa, nem uma pessoa que está errada. O que existe são duas pessoas com perspectivas e pontos de vista diferentes. E isso gera o conflito. Isso faz com que a crise se instale. Então, ambas têm um lado, os dois lados são coerentes. Se você parar e for escutar a mãe da protagonista do filme, a mãe da Merida, você vai falar assim, ela tem razão. Se você sentar e conversar com a Merida, ela vai falar assim, mas
mas não é que a Maria tem razão? Porque não existe nem o certo nem o errado. Existe aquilo que é coerente e o que é incoerente com relação a cada ponto de vista. Então, o que eu quero é que vocês pensem o seguinte: sempre que vocês estiverem numa mesa, diante de pessoas, decidindo questões importantes, considerando aspectos relevantes, é fundamental, é imprescindível você analisar a percepção de cada uma daquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. Isso é um segredo que às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso ponto de vista, querendo tanto defender a forma como nós pensamos, que nós ficamos incapazes de analisar e observar como que os outros enxergam. Então, se você está sentado numa mesa para negociar, se observe, analise a sua proposta com relação ao olhar de quem está do outro lado da mesa, das outras pessoas. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha maturidade e apresente os argumentos de uma forma muito mais coerente. Então, essa é uma ferramenta importantíssima para a negociação quando nós estamos diante de situações que precisamos decidir, que precisamos apresentar os nossos argumentos. Perdi meu casamento porque depois de um acidente não queria que fizesse cursos para melhorar financeiramente. É muito triste, né, Silvio, isso que você pontuou, mas infelizmente, às vezes, nós temos pessoas perto da gente que elas não são penas, elas não fazem com que a gente voe, elas são pesos. E às vezes, sabe o que eu gosto de pensar sobre isso, Silvio? E falando de conflito, é muito importante a gente analisar o nosso meio. Por quê? Porque as pessoas que estão perto de nós, às vezes, o nível de consciência que elas têm sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre nós mesmos, é muito reduzido. Quanto mais a gente busca o autoconhecimento, quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente conhece pessoas, mais nós aumentamos a nossa percepção do mundo. Mais nós aumentamos o nosso nível de consciência sobre aquilo que a Mirna perguntou mais cedo, sobre o que nós queremos. E a gente começa a ver que não existe barreira para aquilo que a gente quer, porque a gente viu um monte de gente que conseguiu. Só que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes é simplesmente por uma falta de oportunidade, mas em muitos dos casos é por uma escolha. Elas escolhem olhar para o mundo dessa forma. E quando elas olham para o mundo dessa forma, elas querem que a gente se encaixe naquele quadradinho que elas criaram. E elas começam a nos podar. Então, muito cuidado. O que eu sempre digo é: esconda suas asas. Tem gente que é melhor não saber que você tem asa. Faz sentido para vocês? Porque a pessoa vai achar aquilo tão absurdo que ela vai pensar: gente, esse é um monstro. E tem gente que vai olhar e falar assim: gente, você é um anjo, você tem asa. Entende? Tudo depende do ponto de vista, tudo depende do nível de consciência. E às vezes vão ser pessoas que nos amam, que por não verem o que a gente já viu, elas vão falar: não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque às vezes elas estão tentando nos proteger. Então, a dica que eu sempre dou é: comece a se conhecer, comece a buscar conhecimento, comece a se desenvolver, busque pessoas que estão no mesmo caminho, que estão na mesma vibe, só que muitas vezes você vai ter que esconder as suas asas. Você vai ter que deixá-las fechadinhas, porque existem pessoas que não estão preparadas para ver as suas asas. Mas quando você encontrar pessoas que já estão voando, você voa junto. É uma questão de proteção. Eu sempre vejo dessa forma. Porque assim a gente acaba não afastando às vezes, porque são pessoas, às vezes são pessoas da nossa família, são pessoas que a gente ama, que a gente quer ter perto. Mas a gente precisa saber sobre o que a gente vai falar, sobre como que a gente vai falar. Porque senão a gente acaba se desgastando emocionalmente e perdendo tempo em explicar coisas para pessoas que não estão interessadas naquilo.
Então não se desgaste, se cerque de pessoas com os mesmos objetivos, com os mesmos sonhos e que possa te fazer voar. Porque relacionamento é algo que às vezes dá muito certo. Eu vejo casais, os mastermind que eu participo, quando entra de casal, cara, eles crescem muito. Por quê? Porque são pessoas que estão no mesmo nível de consciência. Agora, se você se relaciona com uma pessoa que está num nível de consciência sobre a vida, sobre as possibilidades menor que o seu, essa pessoa ou ela pode se inspirar, querer se desenvolver e, cara, já pensou, né, Silvio? Se a sua ex-mulher de repente tivesse, não, vamos fazer os cursos juntos, vamos fazer tudo junto, tal, vocês tinham subido, crescido. O nível de consciência com relação à vida financeira teria dado um salto muito maior. Então, infelizmente, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. É uma proteção mental, gente. Eu uso isso como uma ferramenta de proteção mental, para a gente não sofrer. Não é porque a gente está desmerecendo ninguém, não é que a gente está pensando que as pessoas são menos que a gente, não. É para a gente não se afundar. Porque as pessoas só vão conseguir caminhar até onde elas conseguem ver. Então, é uma forma da gente sempre se desenvolver e se proteger emocionalmente, porque é muito desgastante a gente ficar tentando convencer alguém que não consegue enxergar a vida na mesma perspectiva que a gente. Então, eu quis trazer aqui para vocês essa questão, principalmente que a Merida, ela consegue escutar a voz interior, que é esse nosso querer. E sempre que eu falo sobre a nossa voz interior, eu relaciono com o nosso equilíbrio emocional, porque é aquilo que eu falei para a Mirna um pouco antes. O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, ele precisa estar em equilíbrio para a gente ter coerência com a nossa voz interior. A nossa voz interior é a nossa consciência. Então, saber ouvir, porque quanto mais a gente escuta a nossa voz interior, mais equilíbrio nós temos. E as coisas ali no filme, né? O enredo do filme, ele sai um pouco da linha, a gente percebe essas lutas internas, porque em algum momento, ou a Merida ou a mãe da Merida, elas tiveram um desequilíbrio emocional. O pensar, o sentir e o agir não estava coerente. Então, é muito importante a gente considerar esses aspectos com relação à nossa comunicação. Não saia falando assim, sabe? No calor das emoções. Sempre tire um tempo, se afaste, pense, racionalize. Você não é um ser instintivo, nós somos seres racionais. Nós temos o neocórtex que nos ajuda muito a pensar de uma forma racional. E tem o discurso de resolução desse filme que eu acho que aqui pode ter um pouquinho assim de uns spoilers, mas é coisa pouquinha, gente. Que são os maiores aprendizados que a gente pode tirar desse discurso de resolução dessa treta que teve no filme da Valente. Então, primeiro, ela se engasga quando ela vai começar o discurso, mas ela não desiste. Vão existir muitos momentos na nossa vida que a gente vai começar a falar e vai engasgar. Toma uma água, solta o ar e vai engasgado mesmo. Porque quando a gente engasga é um sinal de medo, que nem mesmo nós estamos acreditando naquilo que a gente está falando. Gente, engasgou? Vai engasgado mesmo. Começou? Continua, não para, não desiste. Ela não desistiu. Ela reconheceu que errou e pede perdão. Uma pessoa que é referência no nosso trabalho, pra gente ser referência, a gente pensar naquelas pessoas que a gente olha, que são referências no nosso trabalho, são pessoas que têm humildade. Humildade é diferente de submissão. Então, quando nós somos humildes, nós vamos dizer, cara, pisei na bola, eu errei. Você me perdoa? Como que eu vou fazer o que eu posso fazer para que esse erro não se repita?
olha, eu vou fazer isso, isso e isso para que esse erro não se repita. Assuma a responsabilidade. Para você ser uma referência no seu trabalho, a última coisa que você pode ser é covarde. Então, se você errou, você assume que você errou, você pede perdão para quem tem que pedir, porque isso mostra muita coragem. Então isso faz muita diferença. E a Merida, ela assume que ela errou, ela fala, eu fui egoísta no momento tal. Então chega um ponto que ela conta uma história que é comum a todos. Vocês viram que aqui eu falei muito de história nesse filme. Gente, é muito importante. Porque no filme, todo mundo ela é de um reino e tal, e ela conta uma história que é comum a todos. Quando você for falar com as pessoas, traga aspectos que sejam comuns. Conheça as pessoas, saibam do que elas gostam, porque assim você consegue se conectar. A Merida, ela não tem medo de expressar o que ela sente. E nesse discurso final, ela deixa muito claro tudo que ela está sentindo. Ela fala, olha, eu estou sentindo isso, eu senti isso, eu estava com medo, mas agora eu tenho muito claro. Ela deixa, ela é transparente, ela expressa a vulnerabilidade. Nós vamos conseguir nos conectar com as outras pessoas quando elas veem que a gente é uma pessoa de verdade, que a gente não é uma máscara. E como que a gente faz isso? Expressando as nossas dificuldades, os nossos medos, aquilo que nos paralisa. Então compartilhe, ela expressa o que ela sente. Mais importante do que você engasgar, do que você reconhecer que errou, ser corajoso, expressar o que você sente, ela apresenta uma proposta. Sempre que você estiver numa situação que você fez algo, que o final não saiu da forma como você gostaria, nunca chegue de mão abanando. Uma referência no trabalho sempre chega com uma possibilidade de resolução para aquele problema que ela criou. Então, tenha isso em mente. As pessoas vão começar a te observar de uma outra forma. Porque tem gente que só vem para trazer problema. Ah, é verdade, aconteceu isso. Não, que você seja a pessoa, a mulher que traga as soluções para os problemas. Porque problema, todo mundo só traz problema. E a solução vem da onde? Ela apresenta a proposta e ela usa muito a terceira pessoa. Então, sempre que ela está apresentando aquela proposta, ela deixa muito claro o nós, como aquilo é importante para todos. Então, ela usa a terceira pessoa, ela envolve todos aqueles que estão assistindo aquele discurso, aquela fala, aquele conflito que ela está resolvendo naquele discurso. E ela usa o todos, o nós em todas as falas. Ela nunca coloca ela como a pessoa mais importante. Uma referência no trabalho é uma pessoa que tem segurança para envolver as outras pessoas, que não precisa de estrelismo e é muito equilibrada emocionalmente, tem segurança para colocar a decisão nas mãos do outro. Ela compartilha essa decisão, porque ela entende que ela errou. Então isso é muito bonito de ver esse desenrolar no discurso e como que nós podemos aprender isso no dia a dia. Então eram todos esses aspectos que eu queria muito compartilhar com vocês. Toda segunda-feira eu vou trazer uma personagem dos filmes, do mundo fictício como a Merida ou do mundo real, para a gente entender qual é o segredo que está por trás dessas mulheres seguras. E como que elas conseguem desenvolver essa segurança, se expressar com muita assertividade, ter clareza daquilo que elas querem, serem uma referência no trabalho delas e ter o equilíbrio emocional sempre. Vamos tirar um print, gente? Eu vou tirar um print para postar. Essa foi a roupa mais parecida com a Merida que eu tinha, porque ela veste azul. Eu não tinha um vestido assim, mas eu queria estar aqui de cabelo ruivo. Muito obrigado, compartilhe, essa live vai ficar salva aqui no IGTV, vai ficar salva no Facebook, então compartilhe com aquelas mulheres, com aquelas pessoas que você sabe que elas precisam desenvolver essa segurança e que elas têm muito potencial, elas só precisam entender como usar esse potencial. Um beijo no coração, muito obrigado por estarem aqui.